Olá, alunos da segunda série do ensino médio. Nossa aula de hoje vai se basear em dois temas: a intertextualidade e o papel do herói e heroína no romantismo, né? Nós vamos entender melhor como que é esse perfil do herói e heroína. Então, vamos lá. As habilidades para a aula de hoje, né, são essas aí, de identificar em manifestações culturais vários outros elementos, né, como elementos estéticos, históricos e sociais, e também reconhecer o texto produzido no século XIX, né, comparando com os textos mais atuais, né? Então, esses textos literários do século XIX seriam os textos do romantismo. Bom, vamos começar então com essa tirinha aqui para entender a intertextualidade. Bom, então nessa tira começa aqui a pergunta: quais informações prévias são necessárias para a compreensão do humor da tira abaixo? Então a tira começa, né? Nunca me juntarei ao seu império. Luke, eu sou seu pai. Declaro o Sr. Vader culpado por abandono de incapaz e ausência de pensão. Bem, então essa tira aí, você entendeu? Bom, então para as pessoas que não entenderam, é uma intertextualidade com a obra Star Wars, né? Ou Guerra nas Estrelas. Então assim, para quem já assistiu o filme, né, conseguiu entender direitinho, né, o humor da tira, seria a piada interna, né? Então assim, às vezes é comum você estar no cinema ou você estar em um grupo de amigos e alguém, né, falar alguma coisa assim, todo mundo ri, né? Todo mundo começa a rir e você não entende o humor, né? Então, porque às vezes é uma referência de alguma obra, de alguma coisa que as pessoas assistiram que você não assistiu, certo? Bom, então essa tirinha aí é para explicar a intertextualidade. Então, um texto, né? A intertextualidade é um texto citando outro texto, né? Então, seria um diálogo entre textos, entre obras. Às vezes é feito por citação, às vezes ela aparece de maneira explícita, às vezes de maneira implícita, paródia também. Nesse caso aí, então, para quem não conhece a obra do Star Wars, né? Essa daí é uma cena clássica entre o vilão, né? Que é o Darth Vader, que é esse que está de preto, com o Luke Skywalker, né? Que seria o herói, né? Da obra. E o Luke não sabe, né? Que o vilão, né? É pai dele. Então ele descobre isso daí na cena, né? O próprio vilão fala: "Eu sou seu pai". Então, assim, é uma cena que ele fica muito chocado, né, no filme, e aí na tira a gente percebe o olho arregalado, né, da personagem. Então, assim, ficou uma cena muito clássica, né? Então, além então de você teria assim, bom, respondendo à pergunta, né, quais as informações prévias seriam necessárias para compreender esse humor? Então, além de você conhecer a obra do Star Wars, seria o que mais? Seria conhecer o direito penal, né? Então aí no caso nós sabemos, né, acho que todo mundo conhece a parte jurídica, né? Que um pai que abandona seu filho ou que não paga pensão, ele é punido juridicamente, né? Então, quanto à parte penal, legal, aí todo mundo entendeu, eu acredito, né? Mas assim, quanto à referência ao filme, talvez a gente tenha ficado boiando aí, tá? Então, qual que é a importância, gente, de eu conhecer várias obras, né? Então, assim, a importância da leitura. Por que é importante a gente ler bastante? Porque quanto mais você lê, quanto mais você assiste, não só TV, né, mas assim, filmes, séries, quanto mais você consome tudo isso, você tem um repertório cultural muito grande, então você consegue fazer relação, né? Então, às vezes você lê uma obra, você enxerga outra obra lá dentro, fica mais fácil de você entender um texto. E geralmente, né, em concursos, vestibulares, tem muito disso, né? Então, eles querem testar para ver se você é uma pessoa que lê bastante, que você tá antenada em tudo, então eles fazem essas referências, tá? Bom, então assim, para vocês verem como é bem clássico essa cena, né? Eu coloquei para vocês então a cena original, ó, Império Contra-Ataca, episódio 5.
Então, nessa cena, né, o Obi-Wan nunca te disse o que aconteceu com seu pai? Ele me disse que você o matou. Não, eu sou seu pai. Então essa cena assim, ela choca bastante, né, o espectador, porque a gente nunca ia imaginar que o vilão ia ser pai do mocinho, né? Então olha só como que ela é importante, né? No Toy Story 2, reproduzir essa cena também, né? Então esse daí também era o vilão, né, que fala pro Buzz. O Buzz fala, né, pra ele: jamais me entregarei, você matou meu pai. Não, Buzz, eu sou seu pai. Então, aquela cena clássica, né? Então, se você nunca tivesse ouvido falar de Star Wars, você ia achar que essa cena era do Toy Story, né? Você jamais iria fazer uma relação assim com o original, né? E por aí, né, foram se criando vários outros textos, ó, várias outras intertextualidades, ó. Foi usado como uma campanha da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, né, sobre registro no cartório, né, de pais. Então aí colocaram, né, o Darth Vader, né, Luke, eu sou seu pai. Não, né? Então como aconteceu na cena original. Então aí tem ok, mas não adianta só falar, paternidade tem que registrar no cartório ou na justiça, né? Então foi usado como campanha, né? Aí nós temos um meme também que foi criado, né, do Mr. Catra, que ele era famoso, né, por ter muitos filhos, né? Então aí tem um pouquinho também de conhecimento popular, né? Então assim, a pessoa que também não sabe quem é o MC Catra, né, não ia saber do que se trata também esse meme aí, né? Então ele fala, Luke, eu sou seu pai, porque ele tinha muitos filhos, tá? Então olha só como a gente tem que conhecer tudo, né, pessoal? Então assim, a gente tem que ter um repertório cultural muito grande. Então às vezes você fala assim, mas é só livros clássicos, então eu tenho que conhecer para entender um texto. Não, a cultura popular também faz parte, né? Então a prova disso, né, é o MC Catra que tá aí, né, que é um conhecimento, uma cultura popular, que você também tem que entender, você tem que estar antenado, né, em tudo. Bom, o próximo aí. Então aqui é a explicação, né, a intertextualidade, como nós vimos, é o diálogo entre textos, né, criação ou superposição de textos. Então aí eu coloquei alguns tipos. Então uma citação, ela é uma intertextualidade. Então quando você cita um autor dentro do seu texto, da sua redação, só que assim, sempre importante lembrar, como eu sempre falo para vocês nas aulas, citação tem que trazer a fonte, né? Você tem que falar quem disse aquilo, senão vira plágio, tá, gente? Plágio não é intertextualidade. A epígrafe, né, que é geralmente antes assim de poemas, sempre tem uma epígrafe, né? Então no poema Canção do Exílio, antes de começar o poema, tem a epígrafe do Goethe, né? Aquele famoso poeta alemão que escreveu os Sofrimentos do Jovem Werther, né? Uma obra que eu falei na outra aula. E nessa epígrafe, né, antes de começar o poema Canção do Exílio, o Goethe ele fala muito sobre natureza, né? Que é o assunto que vai se tratar a Canção do Exílio. A paráfrase, né, é um tipo de intertextualidade, é quando você reproduz a ideia de um texto, só que com as suas próprias palavras. E a mais conhecida que é a paródia, né, que é uma alteração do sentido, né, com o intuito de ser irônico ou fazer uma crítica. Bom, atividade, então assim, tudo isso para aquela atividade que tem no caderno do aluno na página 121. Então, aula passada vocês leram um conto fantástico, né, Bertrand, que é do Álvares de Azevedo, que é um poeta ultrarromântico, né? Então, assim, vocês vão pegar esse fragmento aí do conto, né? Mas um dia o marido soube tudo, quis representar de Otelo com ela, doido. Então, pessoal, quem é Otelo? Então, eu acredito que muita gente também não entendeu essa referência aí. Então, o escritor, né, o Álvares de Azevedo, ele se baseou na obra de William Shakespeare, né, que se chama Otelo, o Mouro de Veneza. Né? Então, aí é uma intertextualidade explícita porque ele está citando o nome, né, da personagem. A atividade de vocês é essa daí, ó. O que significaria o marido agir como Otelo em relação à personagem Ângela? Então, como que eu vou saber o que quer dizer isso daí? Eu não li Otelo.
Então aí, pessoal, vai uma tarefa para vocês. Você vai pesquisar sobre essa obra do Otelo, tá? Não precisa, assim, né? Para quem quiser ler a obra, né? Fiquem à vontade. O conhecimento é sempre válido, né? A leitura. Porém, se você não quer ler o livro, você pode pesquisar então na internet a sinopse, né? Um resuminho sobre o que se trata, né? Essa obra, como que era a personalidade do Otelo, tá? Que tipo de personagem que ele era, por que ele está aí dentro desse contexto. Então é isso que eu quero saber, tudo bem? E aí vai ter uma atividade extra, tá? No caderno de produção. Então, pesquisar outras obras que fazem intertextualidade, explicando como ela está presente em outros textos. Aí tá escrito no outro texto, né? No outro texto que faz intertextualidade. Então, assim, ó, eu peguei o exemplo do Star Wars, tá? Vocês viram ali que eu dei bastante exemplo. A partir daquela cena clássica do Star Wars, eu fui mostrando memes, eu fui mostrando aquela tirinha. Então, você pode fazer intertextualidade da maneira que você quiser, né? Pode ser como eu fiz, ou então se tem um poema que você sabe que tem uma epígrafe, que tem uma citação. Então, você pode registrar isso daí. Tá? Então, vá atrás de exemplos de intertextualidade. Então, eu vou querer o texto original e os outros textos que foram se baseando nesse texto original. Beleza? Bom, vamos então agora para o nosso próximo tema, que é a heroína típica romântica e o típico herói romântico. Então, por que é importante a gente aprender, né, sobre isso? Porque muito disso, gente, está presente nas coisas que nós assistimos hoje em dia, nos livros que nós lemos, né? Então, eu vou explicar esse assunto, né, baseado no livro Amor de Perdição, do escritor português Camilo Castelo Branco, né? Ele também é pertencente ao romantismo, né, como nós estamos falando dessa escola literária. Então, escolhi aí também esse livro, que ele é meio que ultra romântico, né? Ele se assemelha muito ao Romeu e Julieta, né? Uma obra inspirada no Romeu e Julieta. Só que assim, ó, pelo título do livro, Amor de Perdição, já dá para ter que noção na nossa mente. É um amor que será que vai terminar bem? Vai ter um final feliz? Né? Amor de perdição. O que será que vai acontecer nessa obra? Ainda mais agora que eu falei que ela foi inspirada no Romeu e Julieta, né? Então vamos ver, ó. Só uma coisa importante, eu não posso esquecer de falar, né? O Camilo Castelo Branco foi um escritor que teve uma vida muito sofrida, muito ultra romântica, né? Então, como eu falei na aula passada, muito disso, né? Às vezes esse sentimento do escritor passa para a sua obra. Então, ele viveu uma vida assim sofrida no sentido de que também ele procurou ter, né, uma vida, assim, ele não se ajudou, né? Ele na época ele raptou uma mulher casada, né? Mas assim a mulher também gostava dele. Só que nessa época era mais difícil, né? Não tinha essa coisa assim de divórcio, né? Então ele levou a mulher embora mesmo, eles foram morar juntos. Ele ficou muito doente, ele foi preso por isso, né? E dentro da prisão ele escreveu esse livro, já muito doente, muito triste, né? Ele acabou cometendo suicídio também. Então essa é a vida do Camilo Castelo Branco, né? Uma vida bem sofrida, bem típica dos escritores ultrarromânticos. Antes de nós darmos continuidade, né? Eu peguei aí um excerto, né? Um trechinho aí do Amor de Perdição, só pra gente, eu não vou ler tudo isso, tá, gente? Só vou ler uma partezinha para vocês verem como que era o status da mulher na época, para vocês já irem percebendo o perfil da mulher, né? Do perfil da mulher da heroína, ó. Vais hoje dar a mão de esposa a teu primo Baltazar, minha filha. É preciso que te deixes cegamente levar pela mão de teu pai. Logo que deres este passo difícil, conhecerás que a tua felicidade é daquelas que precisam ser impostas pela violência. Mas repara, minha querida filha, que a violência de um pai é sempre amor. Então, olha só, pessoal, que coisa forte, né?
Então tá falando que a felicidade, ela precisa ser imposta pela violência? Então será que felicidade e violência, elas têm ligação? É óbvio que não, né? Porém, a gente precisa entender o contexto dessa obra, né? Então, assim, no livro Amor de Perdição, conta a história, vou até colocar aqui os personagens, né? Do Simão Botelho e da Teresa de Albuquerque, né? Eles se apaixonam, porém é um amor proibido, porque as famílias são inimigas, né? É bem parecido com Romeu e Julieta, então eles não podem ficar juntos de jeito nenhum. Então, assim, o pai da Teresa, ao saber que ela se apaixonou, né, pelo Simão Botelho, ele trata de já ir atrás de um casamento para ela, né? Então ele vai atrás do primo dela, né, do Baltazar Coutinho, que seria o vilão aí da história. Então, pessoal, lembrando, né? Então o romantismo é sempre assim, né? Então o herói, ele é aquele que tem qualidades, ele só tem coisas boas. E o vilão é aquele vilão que não tem salvação, nasceu mal e vai morrer daquele jeito, né? Então, Baltazar seria o vilão, né? Então, ele está prometido para Teresa. Então, esse trecho do texto que eu li, o pai dela falando, né? Você vai se casar, porque a felicidade depende da violência, né? Que violência é essa, né? Você obrigar a pessoa a casar com quem ela não quer, né? Ela não foi consultada disso. Então, e também assim, o papel da mulher naquela época, né? O casamento era um status também, né? Então, além daquela coisa assim de casamentos, né, por conveniência, né, tinha essa questão do status. Então, a mulher que não se casava não pegava bem para ela na sociedade ficar sozinha, né? Só que, né, ela não quer casar de jeito nenhum com o Baltazar, né? Então, o Simão Botelho, ele acaba matando o Baltazar, né? Aí ele vai para a cadeia, né? Só que a pena dele é convertida em um exílio na Índia por 10 anos, tá, gente? Então, assim, ele até tem, na história, ele tem uma hora que ele tem, assim, como se diz? Um momento, assim, que ele pode fugir da prisão. Até surgiu uma brecha para ele fugir. Só que o herói romântico, ele preza muito pela honra, né? Então, pela honra, ele fala, não, eu fiz uma coisa errada, então eu vou pagar por isso. Só que aí, como o pai dele é juiz, né, tem muita influência, então converte, né, essa pena em um exílio, tá? Então, aí ele fica exilado e como o Baltazar morreu, a Teresa vai para um convento, tá? Então, assim, tem uma outra personagem aí que talvez seja a personagem mais romântica, tá, do livro, porque ela se apaixona pelo Simão Botelho, porém o seu amor não é correspondido, tá? E mesmo ela apaixonada por Simão, ela resolve ajudar o casal, né? Porque ela ama tanto ele, então que ela tem esse pensamento, tudo bem. Já que ele não pode ficar comigo, eu amo ele, eu quero que ele seja feliz. Então ela ajuda os dois, né? Então, em troca de cartas, né? Porque um não pode ver o outro, né? Porque é tudo proibido. E também ele tá indo, né, pro exílio. E aí ela fica como intermediária dos dois aí. Mas ela é apaixonada pelo Simão Botelho, tá? Só que como o título do próprio livro diz, né? Amor de perdição, né? A Teresa não aguenta ficar naquele convento, né? Então tem uma cena, a última cena, né? Ela vê o Simão Botelho indo embora de navio, que ele tá indo pra Índia, né? E a última cena dela, ela é acenando pro Simão Botelho e ela morre lá de muita tristeza, muita mágoa, né? Que ela não consegue ser, já que assim o relacionamento dela não deu certo, então ela morre de muita tristeza. O Simão Botelho também acaba adoecendo e morrendo, tá? E aí o seu corpo é jogado ao mar. E a Mariana, ela não se conforma, ela não suporta a dor da perda do amado e ela acaba também se jogando junto com ele, tá? Então, ao jogar o corpo do Simão Botelho, ela abraça ele e os dois afundam no oceano, né? E, ironicamente, né, as cartas de amor trocadas entre o Simão e a Teresa também estão junto ali. Então, eles também afundam juntos, tá? Então, olha só que história de amor, né? Uma história, assim, bem passional. Então, a gente tem aí o crime passional, falando em paixões, né? Nós temos aí o crime passional, né? O Simão Botelho matar o Baltazar. Então, bem assim, inspirado no Romeu e Julieta,
tá? Bom, então agora sim que eu dei eu sei que eu já dei spoilers, assim, mas assim, eu dei um resumo bem grosseiramente, assim. Então é legal ler esse livro mesmo, tá? Se não quiser ler esse, tem outros românticos que eu já citei na outra aula. E aí eu tracei, né, como a gente está falando sobre perfil do herói romântico, né? Então aí eu tenho o perfil, né, do herói, no caso, do homem, né? Então ele é nobre nas suas atitudes, ele tem sentimentos fortes, né? Então, antes de amar, então, assim, se você ler o texto, você vai ver esses pequenos detalhes aí que no resumo eu não contei, né? Então, assim, ele é rebelde, ele arranja muito encrenca, ele é violento, porém o amor muda ele, né? Muda o caráter dele, certo? Então, uma característica muito presente no herói romântico, tá? Então ele é fiel, né, à defesa da sua honra, como eu falei aquela hora, ele tinha aquela oportunidade de fugir, porém ele vai arcar com as consequências do seu ato, né? E ele é bem assim excessivo em tudo, né, no amor e no ódio, tá? Então ele é transformado pela paixão. E lembrando, gente, hoje em dia nós temos obras que seguem esse perfil de homem, né, de herói romântico. Pode ser que não seja uma história de amor, porém ele é o típico romântico. Então aquelas histórias do homem que luta por algum ideal, né, que ele defende alguma coisa que ele acredita com unhas e dentes, certo? Então isso é o típico herói romântico. E as heroínas, né, também são nobres, são puras, frágeis, né, assemelha-se a uma deusa, a um anjo. Elas também têm aquele sentimento, o amor, a paixão é o que move elas, né? Elas, no caso aí da Teresa, né, ela se recusa a aceitar a autoridade paterna. Aí nós temos a Mariana, que ela é mais nobre ainda, né? Porque mesmo ela não sendo correspondida, ela vai ajudar a pessoa que ela ama, né? Então tem a nobreza dos sentimentos, é muito típico isso, tá, gente, das heroínas românticas. Então a abnegação, né, da sua própria vontade, indiferença em relação à sociedade e a morte por amor, né, o suicídio. Bom, então como nós vimos, né, como eu já comentei com vocês, esse perfil hoje em dia ele está muito presente, né, nas obras de ficção que nós vemos na atualidade. Então, pessoal, essa atividade aqui, né, vocês estão fazendo um caderno de literatura. Então, o primeiro exercício, ó, dos folhetins românticos surgiram as novelas de TV, as comédias românticas do cinema e diversos outros gêneros ficcionais da atualidade. Existem diferenças na descrição das personagens do romantismo, das personagens das novelas, séries de TV e cinema atuais? Justifique. Então você vai pensar em uma obra, pode ser uma novela, pode ser uma série, um filme ou algum livro da atualidade. Você vai observar os personagens, né? Ou tenta puxar na memória. Que personagens que levam assim na sua mente, que tem esse perfil também que eu acabei de descrever para vocês. Pode ser que a obra nem seja assim daquele romance romântico, mas na qual o personagem ele tem honra, ele defende a honra dele, ele é uma pessoa, ele é o herói, né? O herói naquele sentido que ele só tem coisas boas, só tem a qualidade. Não é que nem, deixa eu dar um exemplo aqui, ó, dos Vingadores, né? Se você for pegar o Homem de Ferro, ele não é o típico romântico, porque ele tem aqueles defeitos dele, né, de caráter, ele bebe, ele fala palavrão, né, em algumas situações ele não é tão nobre, né, então assim, eu vou tentar pensar naqueles, que nem os heróis da DC, né, os heróis da Marvel, eles são mais antagonistas, né, agora os da DC eu acho que assemelha-se mais a esse herói romântico, da literatura do romantismo, né? Então tenta pensar um personagem que assim, mas tem que ser da atualidade, tá, gente? Que cumpre bem esse papel que a gente acabou de discutir agora, tá? Então esse é o primeiro exercício. O segundo, ó, você consegue perceber conexões entre as personagens abaixo e as descrições daquela dos romances do romantismo?
Bom, então para quem não conhece, né, as referências eu coloquei ali em cima, ó, é o Harry Potter, né, primeira figura, Naruto, Darth Vader do Star Wars. Então assim, ó, quem que seriam os heróis aí? Seria o Harry Potter e o Naruto, tá? E o Darth Vader seria o vilão. Então eles cumprem, né, aquelas descrições do romantismo, do mocinho e do vilão. Então eles são aqueles, então é o mocinho e o vilão típico romântico. Então você vai justificar melhor. Ah, professora, eu não conheço essas obras. Então você vai pesquisar. Então pesquisa sobre o Harry Potter, como que ele pesquisa sobre o Naruto. Que nem eu aí desses três aí eu só não conheço muito a história do Naruto, tá? Então aí eu pesquisei, né, para saber. Você vai pesquisar também, tá? Se você não conhece, você pesquisa aquele que você não sabe, ok? Bom, e para finalizar, você vai escolher um filme, tá? Um episódio de uma série favorita, ou um capítulo de novela e fazer as descrições, as características do herói ou heroína romântico das personagens, tá? Então aí você vai encontrar nessas personagens esses elementos que se associam à tradição romântica, tá? Então você vai escrever o nome do filme, o nome da personagem analisada e por que suas características remontam ao romantismo. Então você vai falar assim, professor, essa 3 está parecida com a 1. Qual que é a diferença da 3 e da 1? A 1 você vai falar brevemente, tá, gente? Você vai citar vários, tá? Vários, assim, personagens que vier à sua mente da atualidade, tá? A 3 já é uma coisa assim, você vai escolher um específico, né, um que você goste, um que você tem propriedade para falar, tá bom? Você vai falar mais sobre esse. Então, assim, na primeira questão é mais assim para você falar brevemente, tudo bem? Então, assim, para quem ainda tiver dúvidas do que é para fazer, ó, aí eu coloquei um exemplo. Ó. Então, faz quando que eu escolhi o Harry Potter para fazer a 3. Então, eu faria assim, ó, Harry Potter é uma personagem que apresenta características do típico herói, pois, tá? Então, quem tiver dúvidas, tá, gente, sobre esses exercícios, podem entrar em contato comigo, tá? Que aí eu vou poder explicar melhor, mas eu acho que ficou bem claro, né? Bom, pessoal, então eu espero que vocês realizem as atividades e até a próxima aula. Um abraço para vocês.